Olá, queridos amigos, bom dia! Paz de Cristo a todos, muito bem-vindos aqui ao nosso encontro Palavra Amiga do seu amigo pastor. Entrei aqui de boné, mas vai tampar um pouco aqui, né? Vai ficar um pouco escuro, então eu vou ter que tirar aqui o meu boné, o meu chapéu. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, sou o pastor Éder Monteiro. E este é o nosso ponto de encontro com a boa e maravilhosa palavra do nosso Deus, né? E hoje, terça-feira, dia 30 de julho de 2019, nós estamos aí no penúltimo dia do mês de julho, né? E até aqui tem nos ajudado o Senhor, até aqui tem nos sustentado o Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Bem-vindos aqui, estou aqui nesse cenário bonito, né? Aqui na natureza, lugar que eu gosto, que eu amo muito é a natureza, eu admiro a natureza, a obra das mãos de Deus, né? Fico encantado ao ver as plantas, ao ouvir o cantar dos passarinhos, né? Não sei se nesta manhã você está conseguindo ouvir aí, olha, consigo ouvir aqui o barulho dos pardais, né? Os passarinhos cantando, de repente você vê um passarinho voando aí, uma borboleta. Muito bom, né? Glória a Deus por isso. Olha, e hoje é terça-feira, é dia do quadro Conversando com a Vovó. Mas eu gostaria aqui de parabenizar os aniversariantes de hoje. Quem faz aniversário hoje, terça-feira, dia 30, é o Benedito Francisco. Parabéns também. Shimokawa, hoje fazendo aniversário, Roberto Tavares, Joseildo Francisco, André Luiz. O André Luiz conheci ainda pequeno, garotinho, lá na cidade de Perdizes, né? E algo marcante que aconteceu foi que, uma ocasião, os obreiros prepararam lá para uma apresentação teatral, representando como que eu cheguei, né? A igreja, cheguei embriagado, todo perdido, né? E aí eles fizeram ali uma representação dessa minha chegada na igreja. E quem fez o papel do Éder, mais jovem do que hoje, né? Foi o André Luiz. Isso aí ficou marcado, né? Representou muito bem o papel. Parabéns aí, André Luiz, pelo seu aniversário. Também a Marisol Oliveira, a Anália Soares, parabéns, dona Anália. Também a obreira, nossa obreira de Itabira, Aparecida Ferreira. Ô, dona Cida, parabéns, Deus abençoe. A Carol Santos, o Marcelo Luz e a Dilcia Pérez. Parabéns aí a todos os aniversariantes do dia, que o nosso Deus os abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus, tá bom? Olha, hoje, como é o quadro Conversando com a Vovó, eu quero aqui falar com todas as minhas vovós. E como eu estou gravando hoje aqui, quero até pedir desculpas aos nossos amigos, que hoje, por questão de conexão com a internet, não foi possível transmitirmos ao vivo, né, a nossa live como é de costume, né? Gosto muito desta interação, de interagir com vocês, mas hoje não foi possível por causa do lugar que estamos, a conexão fraca da internet, então não foi possível. Por isso estou gravando, né? Gravando para poder colocar no horário certo, porque senão não teria como a gente colocar no horário que a gente sempre quer colocar, que é 8 horas da manhã, né? Então, como a internet está fraca, eu estou gravando, né? Para transmitir para vocês aí a boa palavra. Mas eu estou com uma ideia aqui muito legal e eu gostaria até de ter a opinião das vovós. Eu estava pensando de marcar aí agendas para transmitir ao vivo o quadro Conversando com a Vovó na casa de alguma vovó. Pensando nisso, e tomar um cafezinho da manhã com a avó, até porque vovó acorda cedo mesmo, né? A nossa transmissão é 8 horas da manhã. Então, nessa hora, a vovó já acordou, já arrumou tudo, já ajeitou tudo, né?
Então eu estou pensando seriamente em poder transmitir o quadro Conversando com a Vovó toda terça-feira na casa de alguma vovó, tomando um cafezinho ali com a vovó e contando as histórias, né? Eu acho que nós podemos amadurecer melhor esta ideia, mas eu quero até a opinião aí, principalmente de você que é vó. Ô pastor, eu queria que o senhor pudesse gravar aqui da minha casa, né? Transmitir o Palavra Amiga aqui da minha casa, tomando café da manhã comigo. Ué, podemos pensar nisso aí, né, vó? Podemos amadurecer esta ideia. Bom, vamos então ao quadro Conversando com a Vovó. Eu quero aqui deixar um abraço forte, carinhoso, para todas as minhas vovós que sempre nos acompanham. Sabe, vó, a história que eu quero contar para a senhora é muito interessante. Conta-se, minha avó, que havia um homem que ele tinha 2 cachorros. Um cachorro branco e um cachorro preto. Os 2 cachorros, vó, eles não combinavam. Os 2 cachorros tinham que ficar presos, separados, porque se deixassem os 2 juntos, eles brigavam. Muitas foram as vezes que aquele homem teve que apartar ali os 2 cachorros, porque eles brigavam, não combinavam mesmo. Coisa interessante. Bom, vó, este homem teve uma dificuldade financeira, ficou desempregado um tempo, e ele teve uma ideia, uma ideia não muito humana, né? Uma ideia até covarde, ao meu ver, mas ele teve a ideia de colocar os 2 cachorros numa praça pública, né? E fazer apostas ali para que as pessoas pudessem apostar qual dos 2 cachorros venceria. Então, na verdade, ele colocaria ali os 2 cachorros para poderem brigar. Como aquelas rinhas de galo, a senhora lembra, avó? Antigamente tinha muito isso, né? Hoje é proibido, não pode fazer isso mais não, né? Maltratar os animais. Mas antigamente havia muito aquelas rinhas de galo, né? Que vinha lá o sujeito, trazia o galo dele, o outro trazia o galo e colocava os 2 galos para brigar ali para ver qual que vencia. Bom, mais ou menos nesse estilo de luta, né? Esse homem então levou os 2 cachorros para a praça pública e ali ele começou a falar com as pessoas que iria colocar os 2 cachorros para poderem brigar e as pessoas deveriam apostar qual que venceria. Bom, vó, e ele começou a fazer muito dinheiro com isso, né? Porque as pessoas apostavam. E ele sempre dizia assim, olha, hoje quem vai ganhar vai ser o cachorro preto. Mas as pessoas apostavam muitas das vezes no palpite dele, que era o proprietário dos cachorros, mas outros falavam, não, ele deve estar querendo enganar a gente. Eu aposto no branco. Bom, e com isso aí não importava, né? Apostando num ou no outro, ele sempre ganhava. E ele dizia, hoje quem vai ganhar é o cachorro preto, vó. E o cachorro preto vencia. No outro dia, na outra semana, ele levava os cachorros novamente para a praça, fazia ali as apostas. Ele dizia, hoje quem vai ganhar vai ser o cachorro branco, ou o cachorro preto, ou o cachorro branco. E sempre o palpite que ele dava era certo. Por fim, vó, as pessoas, sempre todas, agora apostavam no palpite dele. Então ele falava, hoje quem vai ganhar é o preto ganhava. Hoje quem vai ganhar é o branco ganhava. E ele ganhava muito dinheiro com isso. Bom, ele tinha um neto. Esse neto um dia perguntou para ele, um neto de 10 anos, chegou para ele e falou assim, vô, me explica uma coisa, eu não entendo. O senhor sempre fala que aquele cachorro que o senhor disser, realmente ele vai ganhar. Eu não entendo, os 2 cachorros, vô, têm o mesmo tamanho, o mesmo porte físico. Eu não consigo entender como é que o senhor consegue acertar qual cachorro vence em tal dia. Eu não entendo, vô. Como que o senhor consegue
O senhor tem alguma premonição, por acaso, um sétimo sentido? Porque o senhor fala e realmente o cachorro que o senhor fala acaba vencendo. E aí o avô chamou o neto e falou: senta aqui, meu netinho, que eu vou te contar. E aí ele contou o segredo para o neto. Ele disse para o neto: eu é quem decido qual cachorro que vai ganhar, se é o branco ou o preto. Mas o neto ainda questionou, falou: vô, mas tudo bem, é o senhor quem decide, mas sabemos que os animais, eles são irracionais. Não tem como o senhor chegar para o cachorro branco e falar assim: olha, hoje você vai perder, hein? Deixa o preto ganhar. Ou dizer para o preto: olha, hoje você perde, deixa o branco ganhar. Se fosse com o ser humano, até que poderia ali haver uma forma de o senhor convencer, oferecer algo, né? Em troca da derrota daquele, para o senhor poder ganhar e tal. Mas, vô, um cachorro não tem esse pensamento, a forma de pensar como nós temos. O cachorro não tem um raciocínio lógico como nós temos. Eu não entendo, vô. Como que é o senhor quem decide, sendo que os cachorros são selvagens e são animais irracionais? Como que pode? Eu não entendo. E o avô disse assim: eu te disse que sou eu quem decide quem ou qual dos cachorros que vai ganhar. Eu sei, vô, o senhor falou, mas eu não entendi até agora. Como que o senhor pode decidir isso? Como que o senhor pode decidir se os animais agem por instinto? É o instinto deles que faz eles brigarem. Vô, não estou entendendo. Tá vendo o avião passando aí, né? Tchau, avião. Nos nossos tempos de criança, a gente brincava muito assim, né? Quando via um avião passando, a gente gritava: tchau, Araújo! Tchau, Araújo! E um dia alguém perguntou: mas como você sabe que é o Araújo que está naquele avião? Aí a gente dizia: não, porque quando é no mar a gente fala marujo, já que é no ar é Araújo. Coisa, né, vó? Então, mas vamos voltar aqui à nossa história dos cachorros, deixa o avião para lá, né, vó? Então aí o avô disse para o neto, já que ele estava questionando e não estava entendendo nada, né? O netinho falou: vô, os animais agem por instinto. Como é que pode? E o avô disse: simplesmente, quando eu quero que o cachorro branco ganhe, então eu deixo o preto sem comer. O preto não comendo, não alimentando, vai ficar fraco. E aí ele perde. Quando eu quero que o cachorro branco perca, então eu deixo ele sem comer. O cachorro forte o cachorro preto vai comer, vai ficar forte e ele vai conseguir vencer o branco, porque ele está fraco. Então é assim que eu faço. Eu alimento aquele que eu quero que ganhe e deixo com fome aquele que eu quero que perca. Bom, vó, o neto ficou abismado com a inteligência do seu avô. Ele nunca imaginaria desta forma. Agora vou trazendo para a nossa vida. Nós também temos uma briga muito grande dentro de nós. Há uma batalha dentro de nós. Aliás, eu quero até ler aqui para a senhora uma passagem que está aqui no livro de Gálatas, né, na carta aos Gálatas. O Paulo, ele diz aqui no capítulo 5, no versículo 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Sabe, o apóstolo Paulo, ele fala que há uma batalha, uma guerra dentro de nós. A luta da carne contra o Espírito e vice-versa. Sabe, vó, com essa história dos cachorros, me veio aqui um entendimento muito interessante. Essa luta há dentro de nós, a luta da carne contra o espírito.
A luta dos nossos impulsos carnais contra a vontade de Deus. É uma batalha, é uma luta. Como vencer esta luta? Como podemos vencer? Se eu não quero, por exemplo, que a minha carne vença, porque se eu der ouvidos à minha carne, ela vai vencer. Ela vai fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas como que podemos vencer os impulsos da nossa carne, já que vivemos, num mundo tão materialista e num mundo tão carnal? Como que a gente pode vencer, sendo que as investidas da nossa carne são pesadas diariamente? O diabo, nosso adversário, Satanás, ele vem com esses impulsos carnais, atiçando a nossa carne, atiçando a concupiscência da carne. E aí, como que podemos vencer a nossa carne? Ah, com a lição desses 2 cachorros nós aprendemos. Nós vamos vencer se nós alimentarmos o nosso espírito. Vamos vencer a nossa carne. Vamos vencer a concupiscência da carne se nós alimentarmos o nosso espírito. De outra forma, se também alimentarmos a nossa carne, ela vai vencer o espírito. Então, tudo depende do que nós temos alimentado dentro de nós. Se nós alimentarmos a nossa carne, ela vai vencer. Mas se nós alimentarmos o nosso espírito, ele vai vencer. E conseguiremos então agradar assim ao nosso Deus, fazendo sempre a vontade do nosso Deus. Então, que história interessante, né? Se eu alimentar a minha carne, ceder aos desejos da carne, ela vai vencer o espírito. Mas se eu alimentar o meu espírito, ele vai vencer a carne. Bom, aí vem a pergunta, como alimentar a carne é fácil, né? A gente sabe, todo mundo sabe como alimentar a carne, é só deixar o desejo fluir, né? É só deixar desenfreadamente. Agora, como fazer para alimentar o nosso espírito? Bom, a Bíblia é a santa palavra de Deus. Ela que tem tudo que nós precisamos. Nós alimentamos o nosso espírito com a boa e maravilhosa palavra de Deus. Nós alimentamos o nosso espírito com orações. Alimentamos o nosso espírito congregando na casa de Deus. Nós alimentamos o nosso espírito falando da palavra de Deus, consagrando a nossa vida. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não me consagro, se eu não oro, se eu não congrego, o meu espírito ficará fraco e a carne facilmente conseguirá vencer o meu espírito. Então, que possamos aprender aí com esta lição dos 2 cachorros. Aquilo que eu quero que vença dentro de mim é o que eu devo alimentar. Quero que o meu espírito vença, então eu devo alimentar muito bem meu espírito. Com a meditação da palavra, ouvindo a voz do Espírito Santo, me consagrando, porque na verdade, as muitas investidas do inimigo hoje contra a nossa vida. E o inimigo, o diabo, tem usado de tantas artimanhas, né? Eu até sempre costumo dizer, que o diabo, que é o nosso adversário, ele mudou as estratégias da luta contra o povo de Deus. Antigamente, a estratégia que o diabo usava contra a igreja de Jesus, contra os servos de Deus, era levantar pessoas incrédulas contra os crentes. Era levantar perseguições, mortes, matando os cristãos, tanta coisa, tantas formas que o diabo agia
contra os crentes. Mas o diabo percebeu, vó, que essa estratégia não estava dando certo. Tanto é que quando houve a morte de Estevão, lá na igreja primitiva, no princípio da igreja primitiva, quando Estevão foi apedrejado por causa do evangelho, a Bíblia diz que houve uma grande perseguição contra os cristãos e que eles foram obrigados a se espalharem. Se espalharam. Só que eles espalharam por causa da perseguição, mas onde eles estavam anunciando o evangelho. Estavam pregando. Tanto que o evangelho chegou até a Antioquia por conta desta perseguição. Então, eles se espalharam, mas não deixaram de pregar, de falar do amor de Deus. E com isso o evangelho cresceu, desenvolveu. O diabo então percebeu que esta artimanha não estava dando certo. Qual que é a artimanha que o diabo hoje tem feito? Não está usando mais os incrédulos para poderem perseguir a igreja. O diabo hoje tem usado irmãos contra irmãos, igrejas contra igrejas, líderes contra líderes. Um líder que fala mal de outro líder, um líder que põe a sua igreja contra a igreja do outro líder. E assim o diabo vai fazendo a festa, né? Causando a divisão no reino de Deus, né? Causando a divisão no meio do povo de Deus. Se nós alimentarmos a ira dentro do nosso coração, seremos carnais. Daqui a pouco estamos falando mal de tudo e de todos também, e assim vamos nos distanciando de Deus, e a carne vai vencendo. Vó querida, que possamos alimentar o nosso espírito com a boa, maravilhosa palavra de Deus, congregando, vivendo em união com os irmãos, fazendo a vontade do Pai. Vó, que interessante essa história, né? Conta aí para os seus netos, reúna a turma toda, a família toda. Conta essa história dos 2 cachorros aí, que ela é muito interessante e com certeza, vó, vai ajudar alguém. Tá certo? Vó, se possível for, compartilhe aí também esse nosso vídeo, né? A senhora que está acompanhando agora pelo YouTube, então que a senhora possa se inscrever, se ainda não é inscrita, se inscreva aí no nosso canal no YouTube, né? Hashtag Palavra Amiga do Amigo Pastor, né? Tá assim no YouTube, aí pode se inscrever aí na nossa página e compartilhar, acionar aí as notificações para ser sempre lembrada quando nós colocarmos, sempre ser notificada, melhor dizendo, quando colocarmos aqui algum vídeo. A senhora que acompanha pela nossa página, né? A página também no Facebook, hashtag Uma Palavra Amiga do Amigo Pastor, a senhora pode inclusive recomendar a nossa página e acionar também aí as notificações. A senhora que acompanha pelo meu Facebook, né, o Éder Monteiro, a senhora pode compartilhar também, pode acionar aí as notificações, né? A senhora que acompanha também pela página da nossa igreja, IGD Itabira, faça isso, vamos compartilhar a boa palavra. Tá bom, minha avó querida? A senhora que acompanha pelo Twitter, a senhora que acompanha também pelo Instagram, onde a senhora estiver acompanhando, pelo WhatsApp, né? Vamos compartilhar a vida, compartilhar a boa palavra de Deus, tá bom? Vamos ficando por aqui com a Palavra Amiga de hoje, com o quadro Conversando com a Vovó. Com a graça de Deus, o Conversando com a Vovó volta na próxima terça-feira, tá bom? Mas o Palavra Amiga do Amigo Pastor, amanhã, quarta-feira, com a graça de Deus aqui estaremos, tá bom? Forte abraço, a paz de Cristo, Deus abençoe meu povo, Deus abençoe minha gente.